Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos slides de cuidados domiciliares. Sou professora Edneide e vou falar para vocês como ocorrem os cuidados dentro do domicílio, que no caso pode ser realizado por um cuidador ou pelo técnico de enfermagem, certo? Vamos lá para a introdução. O que quer dizer cuidado? Quer dizer atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é confortar, servir, oferecer ao outro forma de serviço, resultado do seu preparo, escolhas e vocação é praticar o cuidado. Ou seja, o profissional que trabalha como cuidador, ele vai estar sempre atento a todas as necessidades fisiológicas do paciente. O profissional cuidador, ele está dentro do domicílio e, de preferência, ele vai lidar com a pessoa idosa, porque a pessoa idosa é aquela que precisa, que necessita de um cuidado mais que especial. Até mesmo porque na terceira idade é onde chega a maioria das comorbidades, onde o paciente geralmente tem diabetes, tem hipertensão, muitas vezes tem mal de Alzheimer ou tem mal de Parkinson, enfim. Na terceira idade é onde surgem as deficiências, as fragilidades, a ponto do paciente, do ser humano, precisar de um cuidador. Então, gente, se bem que tem uma diferença entre o cuidador e entre o técnico de enfermagem. O cuidador é aquele que está ali atento ao paciente em relação, vamos supor, a higienização do paciente, o momento da alimentação. Já o técnico de enfermagem, ele pode realizar alguns procedimentos que o cuidador não pode. No caso, realizar a administração de medicamentos, colocar a alimentação por sonda, aplicar uma medicação intramuscular. Isso, gente, com a prescrição médica. Nenhum profissional, técnico de enfermagem ou enfermeiro, ele pode realizar nenhum tipo de medicação se não for por prescrição médica, certo? Vamos lá para algumas atribuições do cuidador. No caso, o cuidador, ele vai atuar entre a pessoa cuidada e a família e a equipe de saúde. Foi o que foi falado. Geralmente, uma família que ele contrata um cuidador, ele tem toda uma equipe multidisciplinar, certo? Que no caso, a equipe pode ter um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um médico, uma enfermeira, certo, gente? Então, tem toda uma equipe preparada para escutar o paciente, para estar atento, todas as necessidades, ajudar na locomoção, nas atividades, realizar as mudanças de posição na cama, na cadeira, fazer alguma massagem de conforto. Por quê? Porque essas mudanças de decúbito, essas mudanças de posições. Porque, gente, se o ser humano, no caso do idoso,
ele já tem uma pele frágil e não acontecer a mudança de postura, a mudança de posição, ele pode gerar lesões. Então, no caso, tem que ser realizado. Em algumas literaturas relatam que é de 2 em 2 horas, mas nas literaturas mais atuais vem relatar que é de 30 em 30 minutos. Então, é ideal, gente, que sempre tenha um cuidador ou um técnico de enfermagem. Existe especializações para o técnico de enfermagem, que é chamado de home care, que essa especialização, ela vem ensinar, ela vem explicar como é que o técnico de enfermagem deve agir diante de um cuidado, tanto para com o idoso ou com uma criança, mas de um modo geral, mas são idosos que carecem de cuidados a ponto de ter empresas que contratam técnicos de enfermagem para trabalhar somente no domicílio. Em outras situações, existe pessoas, né, que contratam técnicos ou cuidadores para estar dentro da casa do paciente com cuidado 24 horas. Geralmente tem uma equipe onde um técnico de enfermagem ou cuidador fica 12 horas e o outro 12 horas. Ou então fica 24 horas, folga 24, enquanto o outro vem, certo? Ou seja, toda uma equipe preparada para atender esse paciente. Quais seriam as atribuições do cuidador? Administrar as medicações conforme a prescrição. Gente, de preferência, as medicações via oral, certo? As tipo comprimido, pílulas, porque as medicações via intramuscular, via subcutânea, no caso, seria indicado para o técnico de enfermagem, certo? Em relação aos procedimentos técnicos da higiene oral, que é a mesma higiene bucal, né, no caso. Gente, qual seria a finalidade dessa higiene? Conservar a boca livre de resíduos alimentares, evitar o mau hálito, manter a integridade da mucosa bucal, proporcionar um conforto e bem-estar ao paciente e preservar a cárie dentária. Ou seja, para que vai ser realizada essa higiene? Para evitar diversos danos à boca do paciente, aos dentes do paciente, uma gengivite, que é a inflamação na gengiva. Porque assim, gente, se não acontece a questão da higiene oral, a tendência é o crescimento bacteriano. E com o crescimento bacteriano, vai levar a cáries e aqueles que usam as próteses. As próteses também têm que ser higienizadas, certo? Ai, mas vamos supor que o cuidador está no hospital e não tem a escova. Ele pode estar usando uma espátula envolvida com gaze, certo? E pode estar fazendo a higienização oral desse paciente. Mas o que não pode acontecer é de deixar o paciente sem a higienização oral, tá bom? O que é o cuidador? Quem cuida, quem trata com cuidado ou toma de conta de outra pessoa. Quem demonstra zelo, diligência e cuidado. Gente, é o seguinte. O cuidador, de um modo geral, ele olha para o paciente
cefalopodal, ou seja, da cabeça aos pés. Então, ele tem que analisar como é que está os cabelos desse paciente, se está tendo queda. Ele tem que analisar a mucosa oral, como já foi falado. Ele tem que analisar como é que estão os membros superiores e inferiores, se não tem lesões, se não está vermelho, que é o rubor, certo? Ele tem que analisar se o paciente ele faz uso de fraldas. Ele tem que analisar o momento em que esse paciente elimina a diurese, no momento que ele evacua, para não deixar esse paciente muito tempo, para não causar aquelas lesões na região inguinal, que é a famosa virilha, certo, gente? Então, o cuidador, ele tem que ter realmente todo um cuidado, todo um zelo com o paciente idoso, principalmente aqueles que são restritos ao leito. O que seria restrito ao leito? Que não consegue andar. Ai, mas como é que eu vou dar um banho nesse paciente? Eu vou já falar passo a passo como é que vai dar um banho no paciente, certo? Ai, mas vamos supor que esse paciente, ele está precisando de aspirar as vias aéreas. Tem que fazer todo um planejamento, tem que lavar as mãos, tem que reunir o material, tem que cercar a cama com o biombo, que é aqueles lençóis que cobrem o local. Tem que conectar o frasco de aspiração, testar se está funcionando. Tem que elevar a cabeceira do paciente para ele não broncoaspirar, certo? Não engolir a saliva, porque se for para o pulmão, ele vai começar a tossir, vai se engasgar e ele pode ir até a óbito, certo? Sempre o profissional tem que estar com os EPIs, que são as máscaras, a máscara, a luva, o gorro, certo, gente? Para evitar contaminação. Para realizar a aspiração, o que você deve fazer? Você vai abrir o pacote de sonda, colocar sobre o campo, certo, gente? Vai abrir a válvula de aspiração, calçar luva, pegar no dispositivo da sonda e adaptar a ponta extensão de borracha, pegar na sonda, introduzir na narina do paciente com movimentos bem delicados até a traqueia. Por que delicado? Se não for delicado, gente, pode correr risco de lesão. E se acontecer uma lesão, pode acontecer um sangramento. E se esse paciente for hipertenso, a pressão dele, se não estiver com a medicação adequada, pode elevar e corre o risco de hemorragia. Então, gente, para realizar uma técnica de aspiração de via aérea superior, tem que ter muito cuidado. E é ideal que antes você tenha realizado um treinamento apropriado para o procedimento, certo, gente? Vamos lá para a alimentação por sonda ou nasogástrica, orogástrica ou nasogástrica. Qual a diferença? Oro, boca, naso, nariz, certo? Existem sondas que são colocadas pela boca e outras colocadas pelo nariz. Aí, como é que eu devo realizar esse procedimento? Pronto, vai lavar as mãos, vai calçar as luvas. A dieta do paciente vai estar em um frasquinho. Você vai levar até o paciente e vai conectar o equipo à sonda. Quem é que passa a sonda?
o enfermeiro, o técnico de enfermagem, não pode realizar passagem de sonda, só o enfermeiro. Porém, o enfermeiro só pode passar uma sonda se tiver uma prescrição médica. O médico prescreveu, o enfermeiro passa a sonda e o técnico de enfermagem mantém a sonda. Como é que ele mantém a sonda? Ele vai alimentar o paciente pela sonda. Ao terminar, ele vai lavar a sonda. Como é que ele faz para lavar a sonda? Ele vai pegar uma seringa de 20 ml, vai pegar água mesmo, não é água destilada. Vai pegar água e vai encher com 20 ml e vai injetar na sonda. Ai, mas para quê? Para a sonda ficar limpinha, para não ficar resíduos e não obstruir, certo, gente? Porque se obstruir, no caso, tem que ser passada outra sonda. Então, para evitar esses transtornos, é ideal que o técnico de enfermagem venha estar atento às sondas e ter cuidado com a higienização da sonda. Ai, professor, existe quantos tipos de sonda? Pronto. Existe a sonda